Eu queria me apresentar. Meu nome é Alexandre Reut. E eu queria começar essa história contando um pouquinho da minha família. Eu tenho uma lembrança muito grande do meu irmão, do Toninho. O Toninho ele era um cara meio diferente, assim. O que eu lembro muito dele é que ele era como se fosse a ovelha negra da família. Sabe quando sempre tem alguém na família que parece que joga contra? E eu não via a verdade assim nos olhos dele quando ele falava com a mamãe e com o papai que amava a nossa família. Era uma coisa meio esquisita. A Fernanda, que era a minha irmã mais nova, com ela eu tinha muito mais contato. E a gente sempre conversava em separado sobre o Toninho, porque ele realmente não parecia que era nosso irmão. Ele parecia que era uma pessoa talvez até adotada da família. Era muito diferente. E numa dessas histórias, eu conversando com ele me fez até essa revelação mesmo, que ele não sentia talvez esse amor de filho para pai, de filho para mãe dentro de casa. E eu lembro que eu era bem menor, eu nasci em 72, o Toninho era de 64. Então, como irmão mais velho, a Fernanda era minha irmã do meio, eu conversava muito mais com ela. Eu guardo esse desenho aqui. Ela me mostrou um dia que ela tinha desenhado para ela na nossa casa, né? E ela desenhava com um cuidado. Eu lembro, acho que eu tinha mais ou menos uns 5, 6 anos quando ela desenhou isso aqui. E é uma história que eu nunca mais esqueci. A gente analisando hoje, né? Ela fez a casa bem grande, a nossa casa era muito pequena. E eu acho que era uma vontade dela ter um lugar maior, né? Acho que ela fantasiava isso, ela sempre falava da nossa família e ela colocava sempre todo mundo, mas a gente não tinha cachorro. E ela desenhava sempre esse cachorro. Mas o que é mais interessante nessa história é que ela colocava uma piscina na nossa casa. A nossa casa não tinha nem cerca, não tinha nem gramado lá. Era um chão batido, a gente morava numa cidade bem no interior. A família era muito religiosa. E ela queria sempre colocar essa piscina, sempre, para impressionar esse amiguinho que ela tinha na escola. Porque eu acho que se ela contasse desse jeito, que a gente morasse numa casa grande, com uma estrutura maior, talvez, mesmo sendo uma cidade do interior, que talvez ele se interessasse por ela. Sabe aquele amor de criança divertido? E uma coisa que eu nunca esqueci, ela também não, ela contava a história de uma libélula. E um dia ela me contou que ela teve um sonho e essa libélula morreu. Um dia eu cheguei para meu pai, eu lembro como se fosse ontem, apesar de terem muitos anos, eu falei, pai, me dá um dinheiro. Meu pai falou, não filho, eu não tenho isso agora. Logo depois que eu fiz essa pergunta para ele, eu fui para o meu quarto. E a vontade que me deu foi de chorar. Porque assim que eu virei a curvinha assim da sala para um pequeno corredor que dividia para o meu quarto, e eu vivia no mesmo quarto com o Toninho e com a Fê, eu voltei e vi ele abrindo essa carteira e contando muitas notas de dinheiro. E na semana seguinte, eu não sei por que ele jogou essa carteira fora. Hoje meu pai não está mais aqui, mas eu ainda sinto o cheiro dele aqui. E é uma história que eu guardo toda vez que eu lembro, que eu olho essa carteira. Ele sempre guardava uma moeda aqui, não sei por quê, mas essa moeda ela ficou gravada nesse plástico. Coisas do meu pai, era um cara super religioso. Levava a gente sempre na igreja. Frei Claudinei, eu fui coroinha. O Frei, ele falava palavras muito bonitas, eu lembro ainda quando era pequeno, naquela época ele contava uma história e logo depois que ele fez esse tipo de prédica na igreja, era uma igreja pequenininha, todo domingo de manhã a gente ia lá, e ele deu um objeto para minha mãe, que ela guardou, e antes de eu sair de casa, quando eu vim para a capital, a minha mãe perguntou o que eu queria levar de casa. E eu pedi exatamente isso aqui. Essa era uma vela que ele usava dentro da igreja. Na escola que eu estudei, eu tinha um professor muito querido. Eu lembro mais ou menos quando eu tinha já uns 9, 10 anos, a gente conversava muito no horário do recreio. E ele me contou uma história de um grande amor da vida dele.
E antes de eu sair da cidade, esse meu professor tinha morrido. Esse grande amor da vida dele me deu um óculos. Esse óculos aqui. E quando me bate saudade, nosso professor Francisco, eu coloco os óculos dele para tentar enxergar um pouco da vida como ele enxergava. Na verdade, ele foi um grande pai para mim. Engraçado que às vezes eu junto alguns elementos em casa e toda vez que eu olho para essa foto aqui, não sei por que eu lembro do meu professor. Ele não era nada religioso, talvez pela associação do nome. Quem me dá mais saudade de toda essa família é o meu irmão, o Toninho. Como eu disse, ele não se considerava da família. Uma lembrança que eu trago dele. E na época eu não entendi porque ele me deu isso, quando eu saí de casa. Ele me deu a caderneta dele. Talvez a fuga dele era ser um ótimo aluno. Hoje, eu moro sozinho. Hoje eu trabalho num bar. Esse bar, na verdade, é meu. Em cada canto desse bar, eu coloco alguns elementos da minha família. Todos esses elementos que eu mostrei para você, eles estão lá para lembrar das minhas raízes, para lembrar da minha família e para lembrar de quem eu sou.